no dia 10 de junho, vai aparecer no céu o que os astrônomos chamam de anel de fogo, que é um tipo de eclipse. Quando isso ocorre, a Lua não consegue cobrir completamente o Sol ao passar entre ele e o planeta Terra. E de acordo com os cientistas, ela vai cobrir 99,8% do Sol, deixando uma borda luminosa atrás dela, como se fosse um anel de fogo. E dessa vez, esse fenômeno só será visto no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, Canadá e Rússia. Isso significa que nós aqui do Brasil não iremos ver esse fenômeno. O evento deve durar cerca de 3 minutos e meio. Apesar de haver explicações científicas para todos esses tipos de fenômenos que têm aparecido nos céus, a Bíblia já falava sobre eles há muito tempo atrás. Há passagens em toda a Bíblia que fala desses fenômenos. Afinal, a astronomia não é uma ciência recente, ela é bem antiga. Será que é verdade o que dizem? Jesus está voltando? E isso evidencia o fim do mundo? Vamos então dissecar esse assunto. Preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados, graça e paz, que bom que você está conosco aqui na Graça Pura, muito obrigado aí pela sua visita ao nosso canal e sempre temos assuntos interessantes a tratar com os abençoados. Não sei se vocês já ouviram falar que até agora tem esse evento novo aí, amados, que não é novo nada, isso é mais velho que Matusalém. Estamos falando justamente sobre o anel de fogo, isso mesmo, queridos. E aí você já viu que o sistema religioso vai usar isso para dizer que estamos no final dos tempos, sobre a grande tribulação e a volta de Jesus. E isso é um papo que a gente já está careca de saber, que Jesus já veio. Mas antes de nós entrarmos no tema em si, eu queria pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like. Abençoados, compartilhe essa mensagem para colocar o sistema que está de envergonhar com mais vergonha ainda, porque isso é um absurdo, né, abençoados? Vamos explicar direitinho aí como funcionam essas coisas na cabeça das pessoas. Mas deixe seus comentários, tá bom? Curta, compartilha, aperta o sininho e se inscreva, tá bom? Bom, amados, eu gostaria de ler com vocês uma passagem do Evangelho do Reino, porque é sempre bom lermos uma passagem do Evangelho do Reino, porque é a nossa âncora, né? É a nossa segurança. E está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa é a nossa transformação. Veja bem o que Paulo disse ali. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu fizesse uma pergunta para vocês agora, todos aqui têm experimentado a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus? Claro que sim, né? E a primeira é que nós não andemos aí assustados com estas coisas que são fenômenos naturais e que eu já falei que a ciência explica. Hoje, mais do que nunca, esse versículo nós podemos usar em nossas vidas e saber que não andamos como o mundo anda. A gente não anda, né, abençoado? Andamos o quê? Por revelação, revelação e fé, e não pelas coisas e conhecimento destas coisas do mundo, principalmente atrelando a Bíblia Sagrada às coisas do futuro. Nós vamos falar hoje de um fenômeno que está marcado para acontecer no dia 10, agora dia 10 de julho. Porém, como eu falei, nós não veremos aqui no Brasil esse fenômeno. É um fenômeno bonito até, tá? Nós não veremos. Mas já tem, os abençoados sabem que já tem um monte de canal de vários líderes religiosos, vários profetas aí, esses profetas que andam dando profetadas aí, dizendo que esse fenômeno evidenciará a volta de Jesus. Mas será que é isso mesmo, amado?
Então, esse é o segundo, né? Porque agora, dia 26, se não me engano, né, teremos a lua de sangue. Inclusive, eu até fiz um vídeo sobre isso, vou estar deixando aqui para que os abençoados vejam. Eu já abordei esse tema e agora surgiu esse outro, né? Isso comprova que esse povo aí está mais perdido do que segue em tiroteio. Eu fico pensando, amados, lá naquela época do Antigo Testamento, né, onde o homem ainda não tinha o conhecimento que temos hoje, a ciência, né, muitos deviam até se matar quando aconteciam os fenômenos. A Bíblia fala sobre estes fenômenos antigos, né? A Bíblia fala, relata. Então, mas talvez era até plausível o ser humano ter um comportamento inadequado diante desses fenômenos, né? Porque afinal, amados, não havia esse entendimento, né? Tá bom, amados? Isso aí é uma coisa bem antiga. Então, dentro desse contexto, se admitia até se fazer loucuras diante desses fenômenos no céu. Porém, hoje é inadmissível o que está acontecendo. Hoje, por nada, surgem muitos líderes do sistema religioso, se posicionando e dizendo que isso são sinais dos tempos, né? Dos fins dos tempos, né? E que Jesus está voltando. E aí o povo fica todo maluco, né? Muitos acreditam que até mesmo a pandemia, né? Essa pandemia do coronavírus, as pragas que vocês viram há pouco tempo atrás, dos gafanhotos aí que apareceu, pouco tempo atrás, a lua de sangue, conforme eu falei, eu inclusive falei disto. Todos estes fenômenos, eles estão, segundo os líderes religiosos, estão interligados de alguma maneira. Só que isso não entendemos assim. Agora a pergunta é, por que eles pensam assim? Isso é muito fácil de responder. As pessoas pensam e acreditam nestas coisas porque lhes foi ensinada, como também nós, lá quando estávamos no sistema religioso, que as doutrinas lá do sistema religioso, em relação às coisas do futuro, ela fala que ela pega vários versículos na Bíblia de profecias antigas e aplicam para os dias de hoje, né? Como a lua, ali em Joel, várias partes da vida, dos livros históricos de Jesus de Nazaré. Jesus falava sobre isso, né? Não é verdade, abençoado? Então hoje o povo fica doido, né? Se chover demais, o povo fala que é volta de Jesus. Se chover de menos, também falam, né? Se aparecer a barata é sinal. Se não aparecer barata, elas morreram, meu Deus, também não é o sinal. Enfim, hoje eles não têm nem mais senso ao anunciar que isto tem a ver com a volta de Jesus. Tudo tem a ver com a volta de Jesus. O pneu furou, é a volta de Jesus. O carro não pegou, é a volta de Jesus. Cheguei atrasado no trabalho, é a volta de Jesus. E vocês vejam que todos os eventos que eles linkam com a volta de Jesus são eventos ruins. Já perceberam isso? Nunca é uma coisa saudável. Então isso é o tipo de mentalidade que o sistema tem criado para as pessoas submetidas a este tipo de doutrina. São pessoas com medo de tudo. Não é verdade, amados? E por que eles têm medo? Porque eles pensam que Jesus virá e eles ficarão. Porque o fardo imposto lá pela religião é um fardo muito pesado. As doutrinas que eles pregam para que as pessoas se adequam à volta de Jesus, estejam dentro daquilo que Jesus estabeleceu para aqueles que vai levar, é muito pesado. Aí você me pergunta assim, André, será que essas passagens, né, existem passagens na Bíblia que comprovam, né, que comprovem aí que isso que está acontecendo hoje evidencia o fim dos tempos? Amados, para responder esta pergunta, nós temos que separar em duas respostas, tá? A primeira é sim, a Bíblia fala destes fenômenos, como eu falei para vocês. Ela fala, mas também nós temos que entender que a Bíblia está 100% cumprida. Não, agora nós não podemos linkar ela com o futuro, porque dá nisso. Por exemplo, há passagens que o sistema futuriza. Vou ler uma passagem aqui para vocês em Mateus capítulo 21, do versículo 25 ao 28, que eles dizem que tem a ver tudo isso aí com o que está acontecendo hoje. Vamos ler. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória.
quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Aqui Jesus estava falando para aqueles dias, sendo que o sistema, ele futurizou essas coisas para um futuro que nunca vai chegar. Essa é a grande realidade. Veja em Mateus capítulo 24, no versículo 34 e 35, quando Jesus falava das coisas que viriam. Vamos lá ler. E diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração, aquela geração, até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então se cumpriu e não passou mesmo. Por esta razão, na cabeça dos futuristas, todos estes fenômenos passam a ser um anúncio da volta de Jesus. Agora, nisto tudo, amados, existem a sinceridade daqueles que de fato acreditam nisto, né, nessas doutrinas, porque também não foi lhes aclarado, e assim foram ensinadas, né, ensinadas de maneira errada, mas foram ensinadas. Então, eles estão em erros, mas erros em sinceridade, porque para eles pensam que realmente isso aí é uma verdade. Agora, existe o outro lado, o lado da maldade. A maldade vem daqueles que não acreditam nestas doutrinas, mas mesmo assim ensinam elas para poder se apossar da mente destas pessoas, pelo medo. E da mente a pessoa consegue, dinheiro, a pessoa consegue fazer com que a pessoa faça aquilo que lhe disser, né? Tudo que seu mestre mandar, faremos todos. Porque uma pessoa com medo é mais fácil de aceitar a sugestão. Então aí tem a parte da maldade e a parte dos sinceros, ainda que estejam em erro. Olha, e eu já vi muita gente fazendo cada coisa por causa de doutrinas futuristas, e os maldosos se enriquecem mais ainda. E isso eu já vi até mesmo dentro do Evangelho do Reino, da Graça. Há pouco tempo atrás, né, antes de chegar essa revelação da parousia, do ano 70, se cria que Jesus ainda iria vir. Olha só, então eu já vi pessoas fazer cada coisa. Então, eu creio que vocês sabem do que eu estou falando, né? Bom, então a nós que fomos revelados o Evangelho do Reino, não andamos por aí especulando se isso vai ser volta de Jesus, se não vai ser, porque não vai. Amados, não vai. Até porque para nós, conforme eu falei, Cristo já veio ali por volta do ano 70 e já estabeleceu o seu reino. Se você tem dúvidas ainda sobre estes acontecimentos que já aconteceram, né, eu vou estar deixando aqui nos cards também e nas descrições deste vídeo as mensagens em que nós tratamos este tema da volta de Jesus, para que vocês entendam nosso posicionamento quanto a isto, ok? Bom, o que nós cremos é que ele voltou. Tudo o que ele disse quando ele estava vivo se cumpriu e que hoje vivemos em novos céus e nova terra. Ou seja, vivemos em seu reino que está em nossa mente. E essa é a maior salvação. É a maior salvação que o Senhor pode nos oferecer. A salvação pela mente, que se renova pelo entendimento, conforme eu li lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse hoje é o nosso maior desafio. Renovar o entendimento, converter o entendimento humano para o entendimento espiritual com a mente de Cristo ativada, para que as coisas se acertem. Por isso que somos do Evangelho do Reino. Nós que somos do Evangelho do Reino, veremos muitos fenômenos iguais a este ainda na vida. Porém, em nenhum destes ficaremos assustados, né, amado? Principalmente no que tange a volta de Jesus. Podemos sim ficar assustados, mas dizer que Jesus está voltando e que nós estamos amedrontados por causa disso, esqueça, porque a nós já foi aclarado a sua vinda, ok? E infelizmente, cada vez mais vamos ver pessoas assustadas com medo de Jesus voltar e ficarem aqui entregues ao destino. E isso é uma lástima. E nisto aparecem quem? Os espertalhões e lhes roubam tudo. E isso, amados, que nós estamos vendo hoje, fazendo, é alertando ao povo que está hoje visitando o nosso canal. Essa foi uma conversa rápida que tivemos hoje, ok? Espero que todos tenham entendido, espero ter sido claro na minha abordagem, e graça e paz. E até o próximo vídeo, ok?